Olá, bem-vindos ao canal Monitoria Universitária. Eu sou Emerson Isidório e hoje nós vamos resolver o 13º exercício do segundo capítulo do livro de Mecânica Estática para Engenharia, do Dr. Hibber. Então vamos ao enunciado? Então, a força de 500 libras que atua na estrutura deve ser decomposta em dois componentes, que devem atuar ao longo dos eixos das escoras AB e AC. Se o componente da força ao longo de AC tiver de ser de 300 libras, orientado de A para C, né? Okay. Então determine a intensidade da força que atua ao longo de AB e o ângulo θ da força de 500 libras. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é representar os vetores, né? O vetor que nós conhecemos, que nos foi revelado no enunciado, é o vetor AC, orientado de A para C, ou seja, a flechinha aqui, ó, na direção de C, apontando para C. Então aqui é a nossa força AC. E agora nós temos um probleminha, né? Porque nós não sabemos se a força no eixo AB ela está orientada de A para B ou de B para A. Mas nós podemos descobrir. Como que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir com o método da soma de vetores. Tá? Porque você lembra que na soma de vetores nós não devemos jamais alterar a orientação de um vetor. Nós copiamos os vetores, ligamos a origem com a extremidade, sempre respeitando a forma como esse vetor está desenhado. Então vamos lá, eu vou fingir aqui que eu conheço todos os vetores e eu vou começar a fazer a soma dos vetores, né, no modo gráfico. E começando pelo vetor que eu conheço, que é a componente FAC. Então eu vou imaginar ela dentro do quadradinho aqui para facilitar o nosso entendimento. Então eu estarei fazendo um quadradinho aqui que está horroroso, mas que servirá para nós desenvolvermos o nosso raciocínio. Então, aqui eu vou fazer aqui, ó, eu vou copiar aqui o vetor força AC da mesma maneira que ele está aqui, né? Aí ele está fazendo 45 graus com essa horizontal, então ele vai continuar fazendo 45 graus com a horizontal. Se ele faz 45 graus com a horizontal, com a vertical, idem, né? Os mesmos 45 graus. Aqui também vai fazer 45 graus e aqui também, né? Eu acho que para vocês todos isso está muito claro, né? E aí, o que eu vou fazer? Ah, Emerson, mas a gente não sabe a orientação do vetor força que age no eixo AB. Não, realmente não sabemos. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos desenhar esse eixo aqui como se ele fosse um segmento de reta, entre aspas, infinito. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer o eixo AB aqui, ó, bem torto, eu sei, gente, mas se eu estivesse com uma régua, poderia sair um pouco menos torto, mas enfim, tá? Então aqui eu desenho o eixo AB. E para que eu fiz isso? Ora, lembra que sempre que nós fazemos a soma gráfica de um vetor, o vetor resultante, ele sempre se inicia na origem do primeiro vetor e ele encerra na extremidade, ou seja, na pontinha da flecha do último vetor. Então, eu vou copiar o meu vetor força resultante aqui, ó, tá vendo? Ó, da mesma maneira como ele está aqui, eu desenhei ele aqui, tá? Meu vetor força resultante. E olha só, ele está na origem do primeiro vetor e logo, olha só, achei a extremidade do último vetor somado, tá vendo? Então, desta maneira, eu descobri a orientação do vetor força do eixo AB.
Eu descobri que ele é orientado de B para A. Então nós temos uma força assim, tá vendo? Aí eu posso até esquecer esses outros segmentos de reta. Então, em amarelo, nós temos o vetor da força na componente AC e o vetor força da componente AB em azul. Certo? Olha só. Esse vetor força do eixo AB, ele faz 60 graus com a horizontal, né? Se ele faz 60 graus com a horizontal, para terminar os 90, ele está fazendo 30 com a vertical, né? Então aqui ele tem 30 graus, né? Ou seja, aqui, ó, tá vendo? Aqui ele teria 30 graus com a vertical. É isso que eu desenhei aqui, tá bom? Aqui nós temos o ângulo θ. Então, gente, nós temos um triângulo cheio de ângulos desconhecidos, né? O que nós temos aqui então, gente? Eu vou desenhar esse ângulo aqui. Esse triângulo, eu vou redesenhar ele aqui de uma maneira bem menos polida. E nas arestas, eu já vou colocar os valores dela, né? Então, olha só. Nós temos um triângulo assim, ó. Então, nós temos um triângulo assim, tá bom? Essa aresta aqui é da força F de 500 libras. Essa aresta aqui é essa aresta, da força de A até C, que vale 300 libras. Essa aresta aqui é da força de A até B, que eu quero descobrir. Então, vou colocar como força de A até B. Esse ângulo aqui, sabemos que vale 45 mais 30. Ele vale 75 graus. Este ângulo aqui, ele é 45 mais esse ângulo θ, né? Ele é um ângulo que a gente não sabe quanto ele vale, né? Ele é 45 mais o ângulo θ, que eu vou chamar ele de φ, tá bom? E nós temos um outro ângulo ainda, que é um ângulo totalmente desconhecido, que é um ângulo que eu vou chamar ele de x. Poderia chamar ele de y? Poderia. Poderia chamar de beta? Poderia. Poderia chamar do quê? De qualquer coisa que eu quisesse, tá bom? Então eu tenho um ângulo x, eu tenho um ângulo 75 e eu tenho um ângulo φ, que é 45 mais θ. Então agora como é que eu vou começar as minhas resoluções? Eu vou fazer as equações que eu tenho, né? Pela lei dos senos. Lembra da lei dos senos, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, olha só. Tá vendo que esse ângulo de 75, se ele fosse um olho, ele enxergaria a aresta de 500 libras. Então eu posso dizer que 500 libras, né, que é aquela força resultante, dividido pelo seno de 75 graus. Aí eu posso colocar tanto a força AB como AC, né? Eu vou colocar a primeira força AC, que vale 300 libras. Ela tem que ser igual ao quê? Nós vamos usar os dois, tá? Ela tem que ser igual ao quê? A força AC, 300, dividido pelo seno que enxerga essa aresta. Olha só. O ângulo X, se ele fosse um olho, ele ia enxergar essa aresta aqui de 300, né? Então é sobre seno de X. Emerson, para que você está fazendo isso? Olha, gente, observe o seguinte. Eu estou tentando descobrir duas coisas aqui. Eu quero descobrir a força de A até B, né? Esse aqui. E eu quero saber esse ângulo θ, tá bom? Ok.
Se eu descobrir quanto que vale esse ângulo aqui, aí eu vou fazer a continha, né? Eu vou fazer o quê? Porque o que vai ser esse θ? Esse θ vai ser o seguinte. O ângulo, eu sei que a somatória de todos os ângulos de um triângulo, né? Ela tem que ser igual a 180 graus, né? Então eu sei que se eu somar esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, é 180. Ok? Então, é como se eu tivesse o quê? 180 graus tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao ângulo x mais o ângulo de 75 mais esse ângulo aqui, que é 45 mais θ. Tá bom? Mais 45 mais θ. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o ângulo θ, se eu isolar ele, o ângulo θ, então, ele vai ser igual a 180 menos todos esses ângulos aqui, menos o ângulo x, menos o ângulo de 75, menos o ângulo de 45. Então, observa, dessa relação aqui, dessa lei dos senos, eu já vou encontrar o ângulo x. Quando eu encontrar o ângulo x, eu já vou substituir ele aqui e encontrar o ângulo θ. Já vou ter resolvido um dos itens. Depois eu só vou reaplicar a lei dos senos com esse ângulo aqui, que vai ser o ângulo θ, que eu vou descobrir, mais 45, e vou achar o ângulo, e vou achar a força de A até B. Tá? Falei um monte de coisa, né? Então vamos com calma? Então vamos lá, vamos achar o seno de x. Se eu for isolar agora o seno de x, eu vou ter o quê? Que o seno de x ele vai ser igual a 300 vezes o seno de 75 dividido para 500. Se eu for fazer passo a passo, não vai caber aqui, vai ficar muito poluído, tá, gente? Então, olha só, eu passo esse aqui multiplicando, eu passo o seno de x multiplicando 500, e aí eu vou isolar o seno de x. Então, o que vai acontecer? O seno de 75 multiplica o 300, e o 500 divide essa multiplicação de 300 vezes seno de 75. Então, seno de x vai ser 300 vezes seno de 75 dividido por 500. Então, isso aqui vai dar 0,58. Mas eu não vou usar esse 0,58. Eu vou usar exatamente o valor que tem aqui na calculadora. Como? Eu vou zerar, vou apertar Shift, seno de ANS. E aí vai dar 35 e 42. Então eu sei que o ângulo, agora é o ângulo X, vale 35 e 42. Então quanto que vale o ângulo θ? O ângulo θ vai valer, assim sendo, o ângulo θ ele vai ser 180 menos o ângulo X que eu acabei de achar, que é 35 e 42, menos 75, menos 45. Vamos ver quanto que dá isso agora? Então é 180 menos 35 e 42, menos 75 menos 45. Então esse ângulo θ aqui vai ser 24 e 58. Então um dos itens a gente já achou. A gente já sabe que θ ele vai ser igual a 24,58.
58 graus. Tá bom? Mas quanto que vale aqui? Olha só. Então, isso aqui já é uma das soluções, né? Agora vamos descobrir o quê? A força, a componente que atua no eixo AB, né? Então eu vou ter o quê? Eu vou ter que 500 sobre o seno de 75 tem que ser igual ao quê? Olha só. A força que atua no eixo AB sobre o seno de quanto? De 24 e 58? Não, né, gente? O ângulo que atua aqui é o ângulo de 45 mais θ, né? Lembra? Então é seno de 45, né? Mais 24 e 58. Precisaria colocar dessa maneira? Não, eu só estou colocando para quê? Para ficar claro. Quanto que é isso, então? Isso aí vai dar um ângulo de 69,58, só para que fique claro, gente. Então, para achar a força da componente AB, eu vou ter 500 sobre seno de 75 igual a força da componente AB sobre o seno de 69 e 58. Então, a força da componente AB vai ser 500 multiplicado, ó, aqui está dividindo, vai passar multiplicando, multiplicado pelo seno de 69 e 58 e dividido pelo seno de 75. Então, vamos lá. Ó, 500 multiplicado pelo seno de 69 e 58, tá? E isso dividido pelo seno de 75. Aí isso aqui vai dar 485,11. Então vou ter que a força de A até B vai ser 485,11 libras. Então é isso, gente. Está resolvido. Achamos a componente AB. Achamos também o ângulo, que é 24,58. Espero que vocês tenham compreendido, né? E, bom, espero que tenha ajudado. Não deixe de dar seu like ou dislike. E nos vemos no próximo vídeo.